Vamos abrir a roda aqui, quero ouvir a Dani Lima, ela também tem apuração sobre o caso. Vamos lá, Dani. Fabíola, trago informação nova para o seu público aqui no All News às 10 horas e 14 minutos. O último parágrafo dessa nota me chamou muito a atenção. Essa nota que você trouxe agora do ministro Dias Toffoli. Porque o ministro encerra a nota dizendo, abro aspas, ademais, o ministro desconhece o gestor do fundo Arlim. Eu fui rememorar quem é o Fundo Arlim. O Fundo Arlim comprou em 2021, segundo admite a nota do próprio ministro Dias Toffoli, a parte dele na empresa familiar dele, Maridit. O Fundo Arlim é administrado pela REAG. Quem é a REAG? É uma gestora de investimentos que está no centro das apurações da Operação Carbono Oculto e da investigação que envolve o Banco Master. A REAG, essa gestora de investimentos, é, na Carbono Oculto, suspeita de lavagem de dinheiro, inclusive para organizações criminosas, tá? E na Master, ela aparece como uma espécie de ponto de passagem de dinheiro que era obtido pelo Daniel Vorcaro, ia para a REAG, voltava para o Master. Então, assim, ela está no centro dessa operação que o Vorcaro montou para dissimular capital. Isso é o que dizem as investigações da Polícia Federal. Portanto, o fundo que o ministro Dias Toffoli diz desconhecer quem é o dono e para o qual ele vendeu a parte dele na empresa familiar Maridit em 2021, segundo afirma a própria nota exarada pelo gabinete do ministro, é administrado pela REAG, gestora de investimentos que é suspeita na Operação Carbono Oculto de lavar dinheiro para organizações criminosas e na operação que apura as relações do Banco Master de ser ali um ponto também de dissimulação de capital do banco, do instituto, da instituição, agora veio, de Daniel Vorcaro. A explicação, a nota chama a atenção exatamente porque o ministro já faz aí essa vacina, né, de que não conhece. A informação de que o Arlim era administrado pela REAG é pública, tá? Consta de investigações anteriores da Polícia Federal e agora a gente precisa aguardar qual vai ser o desdobramento. Não melhora, Fabíola, pelo contrário, né? A informação de que há uma ligação direta entre o fundo que comprou a parte da empresa familiar do Dias Toffoli e a REAG é muito grave e é muito ruim. Vamos lá, Sakamoto, vamos explicar tudo isso para a nossa audiência. Qual é o enrosco aí? Qual é o problema nesse momento no colo de Dias Toffoli? Bem, o ministro Dias Toffoli se esforçou nas últimas semanas para tentar mostrar que não tinha nada a ver, fez a egípcia quando podia, bradou, como bem lembrou o Josias também, quando também coube, apesar de não falar o principal. Ele falou, né, como se fosse um ultraje, uma crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal, dada a falta de transparência e dada a quantidade de elementos que mostravam conflito de interesses, né? Mas ele em nenhum momento deu respostas satisfatórias para tudo isso. E é o que tudo indica, aí é claro, as investigações vão mostrar, mas é o que a gente, e inclusive pelo que foi lembrado aqui, de que a família do próprio ministro falava: olha, a gente não é dono de nada, né? A gente nem tem condições para isso, o que pode estar se colocando que eles eram laranjas num processo que era capitaneado pelo ministro Toffoli. E aí começa, inclusive, a ter um problema com relação à questão de não só de transparência, mas por que ele queria esconder isso? Por que ele não queria falar isso? Desde o começo de todo o processo, Toffoli tem se metido nas maiores confusões, para dizer uma expressão sessão da tarde, viaja com o advogado de um dos investigados para assistir jogo de futebol no Peru, depois chama para si, aceita, né, a alegação da defesa do Vorcaro, chama para si, para o Supremo Tribunal Federal, o caso. E aí, isso é claro, impõe um sigilo que a gente questiona, né, o porquê, traz, né, pede para que as provas coletadas pela Polícia Federal fiquem com ele, a Polícia Federal só possa consultar sobre a justificativa dele, depois acabou sendo mudado isso e uma série de outras coisas. E aí é que está o ponto. Agora a gente começa, agora a gente começa a ter comprovação, porque todo mundo já sabia disso, mas agora a gente começa a ter comprovação do porquê ele queria tanto manter isso lá no Supremo. Não era uma questão de proteção de terceiros, era dele.
Havia uma grande possibilidade dessa questão não é uma questão de proteger terceiros, era ele mesmo. Né? A gente sabia porque a quantidade de coisas colocadas era muito grande. Né? Mas ele não queria... Isso é importante que você está falando. Não, porque é o seguinte, o negócio estava girando, mas quem que está querendo proteger? Proteger A, B, C, D, E, político, tudo bem. Como bem colocou, e aliás, parabéns para a Dani, parabéns para o Fábio Serapião pelo furo de ontem, que trouxe a público exatamente o que a Polícia Federal estava levando para o Fachin, né? Falou, encontramos o Toffoli aqui falando groselha. A gente ainda não tem noção de toda a groselha que foi, mas está aqui e avisando, falou, olha, né, a PGR já tinha negado pedir a remoção do Toffoli do caso, sob a alegação de que ele estaria impedido de conflito de interesses, né? Mas aí o pessoal chega para o Fachin e fala, olha aqui, aí Fachin, você faz se quiser. Até porque a PE, o André não é burro, o André sabe que ele não pode, tem limite do que pode e não pode pedir, tem que pedir para a PGR, aí o Fachin que conversa com o Gonê. Mas o fato é que está aqui. E isso mostra, isso indica, não é que prova, mas isso indica que o Toffoli poderia estar fazendo o que está fazendo também em causa própria, no final das contas. E aí você vai ver a nota, eu estava fazendo a análise da nota sobre a análise de discurso. É nerd, eu sei, mas aí eu não me aguentei como professor de comunicação, né? Ele tenta trazer um escudo de legalidade, com uma repetição. Ele usa devidamente, o advérbio devidamente na nota, devidamente registrada, aprovada, declarada, etc., para tentar criar esse esforço repetitivo de que há uma correção nos atos dele, né, em primeiro lugar, e de que há uma aprovação institucional de tudo que ele fez. Daí ele parte para um álibi temporal, cronológico, ou seja, é um argumento lógico, sair da empresa em fevereiro, quer dizer, a empresa saiu da relação com o fundo em fevereiro, o processo chegou em novembro, logo é impossível haver conflito. Aonde que é impossível haver conflito? Claro que não. Claro que tem muita coisa. A pessoa é sócia de negócio. Meu amigo, às vezes sócio dura mais tempo do que ex na vida. Sabe? Às vezes ex-sócio é mais presente na vida da pessoa do que ex-mulher, do que ex-marido. Né? Tem a questão dessa semântica, né, de que a empresa é administrada por parentes, como se ele fosse um sujeito passivo, sendo que a visita dos nossos colegas do Estadão à porta do Toffoli mostrou que passivo eram talvez os parentes dele, e não ele, né? Tentando neutralizar a figura do Toffoli gestor, que inclusive foi aquilo que ele falou no STF naquela dobradinha com o Alexandre de Moraes. O problema é gerir. Tá. O problema é gerir, mas se os parentes, ao que tudo indica, não faziam, talvez não fizessem gestão, como está sendo colocado, quem é que administrava isso de fato? Né? É o que tem que colocar. Aí tem uma negação categórica, e aí como o próprio Josias falou, e tem as omissões estratégicas, aquilo que é o não dito. Né? A nota detalha a forma jurídica da empresa, SA, capital fechado, mas é vaga sobre a natureza operacional das transações que geraram esses valores. E tem um conflito nesse contexto, né? A nota não aborda o conteúdo das acusações do conflito de interesses, limitando a atacar datas e registros. Ou seja, mais do que dar respostas, Toffoli saiu pela tangente através da forma. Bom, é muito importante a gente ouvir o meio jurídico disso, né? Essa postura de Dias Toffoli, o papel da Polícia Federal, a resposta de Dias Toffoli. A gente vai aqui ao longo do nosso All News ouvir alguns juristas e, claro, a gente abre com ele, que é o nosso professor aqui do nosso All News, colunista do UOL, Walter Mairovich, conosco a partir de agora, que também já fez uma coluna a respeito de tudo isso que está envolvendo Dias Toffoli. Olá, Mairovich, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiana, bom dia, Dani, parabéns pela matéria, Sakamoto, Josias. Fabiola, eu começaria sobre um aspecto jurídico, com base no que ele escreveu nessa sua, acho que é a 4ª, 5ª ou 10ª nota, porque todos que tentam se justificar por notas e não põem a cara, é sinal que tem medo de pôr a cara. Bom, o que eu pego de importante nessa nota sobre o aspecto jurídico processual? Ele está afirmando
que ocorreram negociações. Ele tinha ciências dessas negociações. Explica que ele era um acionista apenas de uma sociedade anônima, mas evidentemente que conhecia a transação. Isso o coloca em situação de impedimento. Em linguagem futebolística, não precisa nem de VAR, ele está numa banheira assim, escancarada. Então, sob esse aspecto, o Toffoli revela, mais uma vez, já tinha um impedimento pelo parentesco, agora tem mais essa confirmação. E existe a suspeição, até pelo fato dele ter ido à palestra com de Vorcaro, e mais do que isso, na matéria da Dani, o que a gente extrai dali, que foi entregue ao Fachin? Uma relação promíscua dele com o Vorcaro, uma relação de amizade ou de proximidade ou de intimidade, o que o torna suspeito. Ele fala que não tem essa relação de intimidade, de que os negócios foram encerrados antes de ele começar, inclusive, a atuar, no caso, como relator. Isso alivia de alguma maneira, professor Mairovitch? Eu queria te perguntar de maneira bem clara e objetiva. Neste momento, o STF tem que afastar Dias Toffoli do caso e, mais do que isso, alguns estão falando que ele tem que ser afastado, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, conforme diz sua coluna. Sim, a minha coluna fala que ele deve se licenciar. E agora eu vou até mais longe. Eu acho que ele deveria até aproveitar esse tempo de licenciamento para fazer as malas. Com relação à suspeição, ao impedimento, aquilo que a Polícia Federal, na realidade, sugere. Sugere a quem? Vai ao presidente do tribunal, que deverá encaminhar, inclusive, para verificações criminais, para investigação criminal, ao procurador Gonê. É a ele que caberá uma arguição com relação a impedimento, a suspeição do Toffoli, o afastamento e, evidentemente, a substituição. Agora, o Gonê, ele tem duas coisas. Primeiro, ele não vai poder passar a imagem de ser um fantoche no Supremo Tribunal Federal. E segundo, ele tem contas, se começar a atuar e até vir de alguma forma prevaricar, ele tem, conforme o artigo, quem tiver curiosidade, eu vou citar o artigo 11 da Lei Complementar 40, que é de 1981, que atribui ao Conselho Superior do Ministério Público. Estou falando do Conselho Superior, não estou falando de Conselho Nacional, do Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão correcional do Ministério Público. Esse conselho, evidentemente, que já está de olho. Existem até reclamações, de promotores e de procuradores em razão da atuação do Gonê. Já ele leva um carimbo de fantoche do Supremo e, mais do que isso, daqueles dois que foram pedir ao Lula para que ele fosse indicado, ou seja, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.